cônjuge ou irmão, que irão pagar a pena pelo criminoso. Só ele. E com a sua morte, extingue-se a punibilidade por parte do Estado. A pena não passará da pessoa do infrator. Quarta característica é a individualidade. Individualidade. Ou seja, a pena deverá ser fixada segundo critérios pessoais do agente. Ou seja, levando-se em consideração antecedentes, personalidade do agente, violência, as consequências do crime. A pena será fixada conforme critérios pessoais do agente. Ou seja, o juiz, quando for fixar a pena, ele deve levar em consideração os critérios do agente, a sua personalidade, os seus antecedentes psicológicos, as consequências do crime que ele cometeu. Não haverá fixação de uma pena coletiva. Por exemplo, por isso que o Código Penal, no artigo 29, quando ele trata do concurso de agentes, embora haja um crime para todos os concorrentes, vírgula, na medida de sua culpabilidade. Ou seja, cada concorrente terá fixada a pena conforme as suas características pessoais, individualmente. Certo? Entenderam? Alguma dúvida? Quinta característica. Inderrogabilidade. Inderrogabilidade. Ou seja, a pena não pode deixar de ser aplicada. A pena não deixará de ser aplicada. Não pode deixar de ser aplicada. Ela não depende da vontade do juiz ou do réu, da vítima. Uma vez iniciado o processo penal com a sentença condenatória, o juiz aplica a pena. Certo? O juiz aplica a pena. De execução, senhor? De execução não, aplicação da pena. Tá? Uma vez cometido o crime, a pena é aplicada. Alguma dúvida? Outra. Proporcionalidade. Proporcionalidade. Significa que a pena deve ser proporcional ao crime cometido. A pena deve ser proporcional à gravidade do crime. Quanto mais grave o crime, maior deve ser a pena. E aqui um parênteses. O nosso legislador é craque em desrespeitar este princípio. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Primeiro exemplo. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Tá? Você atropelar alguém culposamente, é mais grave, a pena é maior do que uma lesão corporal dolosa do Código Penal. Tá? O Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 309, traz a pena de lesão corporal na direção de veículo automotor culposa, sem vontade, mais grave do que a lesão corporal dolosa do Código Penal. Tem alguma coisa errada, não tem? 309 do Código de Trânsito Brasileiro, mais grave do que o artigo 129 do Código Penal. Certo? Isso fere o princípio da proporcionalidade. 309 do Código de Trânsito Nacional Brasileiro, aliás, Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 129 do Código Penal.
Outro Tem a exemplo. ver com a época das normas? Não, não é época. O Código Penal é mais antigo. Sim. Sim, mas Mas então foram outros legisladores que fizeram tudo bem, mas só que o legislador atual ele não pode levar e não pode deixar de considerar que a lesão dolosa é mais grave do que uma lesão culposa. Se ele quisesse aumentar a pena da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ele que aumentasse a pena da lesão dolosa. Porque senão fica a seguinte situação: você está dirigindo o seu carro, atropela alguém, você chega para um delegado e fala: olha, doutor, o senhor vai desculpar, mas aquele cara é um safado sem vergonha e eu quis atropelá-lo. Ué, lesão dolosa. A minha pena vai ser inferior à pena culposa. Não é? Outro disparate. Tem um crime no Código Penal, artigo 316, parágrafo 1º, que se chama excesso de exação. Artigo 316, parágrafo 1º, excesso de exação. O que é excesso de exação? É o fiscal, exação, com X e C cedilha. É o fiscal que, sabendo que o tributo é indevido, cobra esse tributo do agente. Isso é crime. Tá? Ou, se for devido, ele se utiliza de um meio vexatório ou gravoso para cobrar o tributo. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos. 3 a 8 anos. Só que ele está cobrando esse tributo em favor da Receita, em favor da Fazenda. Ele não está pegando para ele o dinheiro. Ok? Entendido? Pena 3 a 8. Agora veja, o parágrafo 2º traz uma hipótese qualificada do excesso de exação. Que se dá quando? Quando ele pega aquele tributo que ele cobrou indevidamente e coloca no bolso e leva para casa. É mais grave do que o anterior? A pena mínima é de 2 anos. Então lá é de 3 a 8. Aqui é de 2 a 12. Então eu vou dar... Estou gravando, é uma brincadeira, obviamente, meus caros amigos da internet, é uma brincadeira. Mas eu vou dar um conselho a todos. Se você for primário e fiscal, e se você eventualmente cobrar indevidamente, põe no bolso. Porque você terá dupla vantagem. Você terá a vantagem de ter ficado com o dinheiro e receber uma pena menor. E uma terceira vantagem: o sursis, que é a suspensão condicional da pena, ela se dá quando a pena mínima for, no máximo, de 2 anos. Então, se você não colocar o dinheiro no bolso, você não terá sursis. Agora, se você desviar o dinheiro em proveito próprio, a pena será de 2 anos, ficará com o dinheiro e terá direito ao sursis. Dicas práticas do dia a dia. É um absurdo o legislador fazer esse tipo de situação. Então eu digo, em relação a essa característica da pena, o legislador ele é craque em desrespeitá-la. Última característica: humanidade. Humanidade. A humanidade significa que não haverá pena de morte perpétua, cruel e de trabalhos forçados.